Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. O frio pode ter espantado, mas não é só o frio. Nós católicos temos essa infeliz postura, costume, né? Muitos de nós têm. Não era nem para falar isso aqui, porque quem está aqui não é o caso, né? Não se trata. Mas o Breno colocou agora na oração inicial, que foi curta, mas foi de uma profundidade muito grande, porque os poucos que estão é que tem que levar, que tem que amplificar. Quando Jesus fala, né, de fermento na massa, a proporção de ingrediente na massa maior, qual é? É o trigo. Por que ele não disse assim que a gente deve ser trigo na massa, que é a maior parte? A gente é fermento, é um pouquinho só. Então, assim, que o Senhor possa aquecer os nossos corações, abrir os nossos corações para essa partilha que nós vamos fazer. Para quem não me conhece, como o Breno falou, meu nome é Renata, sou filha dessa comunidade, dessa paróquia, participo aqui desde que eu nasci e pretendo continuar aqui por muitos e muitos anos, até quando o Senhor permitir. É a minha casa, é a minha igreja, a que eu amo, onde eu me identifico, onde eu gosto de estar, é a minha igreja. Então, vamos lá. Os meninos brincaram comigo que eu preparei pouquíssimos slides, só uns 100 e pouco, né, Breno? Que não vai dar tempo, mentira, não é 100 e pouco, não. Mas, enfim, realmente são muitos slides. Não vai dar tempo da gente focar em todos como eu gostaria, porque todos são importantes, mas a gente vai conversando, vai mergulhando e vai vendo para onde que o Espírito Santo vai nos levando. Dentro do SIC, a igreja reservou são quase 500 parágrafos para falar de sacramentos. Dos mais ou menos 3.000 parágrafos que há no SIC, desses 3.000, mais ou menos 500 se referem a sacramentos. Alguns já foram dados, então nós vamos pular os primeiros 3. Quais foram? Os sacramentos da iniciação cristã, né? Batismo, Eucaristia e Crisma. Mas eu quis voltar, por quê? Porque a gente precisa contextualizar. Os sacramentos, diz o SIC, atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Nisto exige uma certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. É bom que a gente perceba isso. Que em nenhum momento da nossa trajetória, da nossa vida mesmo, a gente está sozinho. A igreja sempre tem algum sinal para nos acompanhar, para nos ajudar, independente daquele momento. É só a gente imaginar assim, né? Batismo, a criança, aí vai crescendo, vem a primeira Eucaristia, Crisma, depois na fase adulta, os que nós vamos falar hoje. A penitência, o sacramento, é a ordem, é a hora de escolher a vocação, daquilo que eu vou fazer da minha vida. E depois, no finalzinho, a morte. É claro que há momentos, por exemplo, quer dizer então, Renata, que um recém-nascido não pode receber a unção? Pode. Quer dizer que um adulto não pode ser batizado? Pode também. Não é uma regra que só pode se tiver aquela faixa etária. Não é isso, não. Mas é que, na sua infinita sabedoria, Deus quis que fosse assim, que a gente passasse pelas etapas da nossa vida dessa maneira. E os sacramentos, eles vêm a ser isso mesmo, sinais. Se a gente está numa estrada e a gente percebe lá a curva sinuosa, você vai fazer o quê? Você vai dirigir com mais prudência, você vai dar uma diminuída. É assim. Na nossa vida mesmo, quando a gente se encontra em situações adversas, a gente encontra ali o sacramento da penitência e fala assim, espera aí, eu vou dar uma diminuída, eu tenho que parar, eu tenho que
me ajeitar com Deus. E é assim que vai. Esses sinais, o SIC fala inclusive isso, que sacramentos são o quê? Sinais. E a gente, às vezes, não se depara com essa verdade. Age só como se fosse um preceito lá da igreja, e não é, é para a nossa vida cotidiana. Como o Breno colocou, hoje nós vamos falar dos 4, porque desses 3 já foi bem explicado, mas é importante a gente lembrar disso. Pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem ele já recebe a vida nova em Cristo. Ele já recebeu. Não precisava de mais nada. Lá pelos parágrafos, acho que 950, 920, alguma coisa assim, o SIC vai falar que, olha só, se alguém fosse batizado e morresse, ele já iria para o céu. Foi batizado, morreu, está ótimo, direto para o céu. Por quê? Porque o batismo, ele livra do pecado, inclusive original. Ele perdoa a culpa. Então, não tem mais problema. Mas, se você teve a infelicidade, ou a felicidade, não sei, né? Depende, de ser batizado e não morrer, continuar vivo nesta vida, então, o que vai ser? Você vai pecar, não vai? Então, está tudo perdido? Não. Aí que Deus vem, de novo. Olha só, a gente está na morada terrestre. E esta nova vida de filho de Deus pode se tornar debilitada e até perdida pelo quê? Pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo, isso é Ctrl+C, Ctrl+V, essa frase. Olha que bonita. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, quis que sua igreja continuasse na força do Espírito Santo a sua obra de cura e de salvação. A obra não é da igreja. Não é. A obra é de quem? De Jesus. O que a igreja faz é dar continuidade àquilo que Jesus começou. Isso faz toda a diferença. Porque não é algo inventado por conceitos, por teorias, por humanas. Não é. Foi Jesus Cristo que instituiu os sacramentos, todos eles. Todos eles foram instituídos por Jesus. Só que como que a igreja vai fazer isso? Como assim continuar o que Cristo começou? Como? Mas como? A gente tem que se fazer essa pergunta. Porque aí a gente entende o sentido do sacramento de cura, por exemplo. A gente encontra o sentido dele percebendo isso, que é a continuação daquilo que Jesus começou. Gente, e falando sério, quais foram... Deixa eu adiantar aqui. Quais foram as ações de Jesus? Jesus ficou, entre aspas, pouquinho tempo, né? 3 anos. O que são 3 anos? Hoje, o ano agora a gente já está em agosto. Começou ontem, 2019, e amanhã já é 2020, está voando. O que são 3 anos? E Jesus viveu 3 anos impactantes na vida de tantos, nas nossas vidas, que ecoa nas nossas vidas. Mas o que ele fez em 3 anos? Se a gente parar para recordar, poderia abrir aqui agora várias citações e buscar as frases de Jesus nos encontros que ele teve, cada encontro maravilhoso, né, com as pessoas, com Zaqueu, com a samaritana, com os leprosos. E quantos? E as frases de efeito, diante das curas que ele realizava? Filha, coragem, a tua fé te salvou. A hemorroísa. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, não voltes a pecar. Quantas frases de efeito? Quantas? E de efeito que eu digo, não só a questão de impacto, mas de efeito, de causar mudança na vida daquelas pessoas. Gente, lembra do slide anterior?
que era para dar continuidade àquilo que Jesus fazia, objetivo dos sacramentos. É no sacramento que muita gente se encontra de novo. Uma confissão bem feita, não é só a igreja que está falando, não. A ciência já comprova isso. Que a falta de perdão ao outro, perdão a si mesmo, perdão a Deus, e quando a gente vai se tornando amargo, quando a gente vai se tornando fechado em si mesmo, e vai se tornando a gente vai se tornando pessoas feias, carregadas, mas porque o mal vai criando raízes dentro de nós. É ou não é? Aí quando a gente tem uma oportunidade de estar diante de um sacerdote, de se colocar diante dele, derramar o nosso coração de verdade, inteiramente, intensamente, sem reservas. Porque Santo Agostinho fala isso, né? Que o médico, o paciente que chega ao médico e esconde aquilo que está sentindo, como que o médico vai tratar? A mesma coisa a gente, quando chega diante do padre e a gente tem as nossas reservas, fica com vergonha, porque o padre me conhece. Gente, coitado, os padres, Deus dá uma graça especial para eles. A gente vai falar disso daqui a pouquinho no sacramento da ordem. Se eles fossem se lembrar de todos os pecados que a gente conta para eles, que vida que esses homens de Deus teriam? Não tem como, não tem como. Ele não consegue lembrar, por graça de Deus. E ele não pode lembrar, a demanda é muito grande. Vê se ele vai, você, não tem como. Não tem. E se mesmo assim a gente não se convence, então procure um outro sacerdote. O fato é que esses nossos medos nos impedem de ter uma experiência da misericórdia de Deus. E só quem paga por isso somos nós. Em primeiro lugar, né, na verdade, não é só. Porque os outros também que estão ao nosso redor. Essa semana a gente, na Crisma, falou sobre penitência também. E os crismandos, eles perguntaram assim, nossa, mas o Papa se confessa? Confessa. A agenda dele, confissão de 15 em 15 dias, no mínimo. O Papa Francisco. O símbolo dos apóstolos, que é o creio, né, que nós professamos, ele correlaciona a fé no perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo, mas também com a fé na igreja e na comunhão dos santos. Foi dando o Espírito Santo aos seus apóstolos que Cristo ressuscitado lhes conferiu o seu próprio poder divino de perdoar os pecados. Essa é uma pergunta, uma colocação muito coerente, porque os protestantes, eles pegam nisso. Não, mas eu não preciso me confessar diante de um padre, não. Eu posso me confessar no meu quarto. A Bíblia não fala isso? Né? Para fechar as portas, não é? Gente, quem perdoa os pecados na hora da confissão não é o padre. É o padre? Não é. É quem? É o in persona Christi, é o sacramento da ordem, na pessoa de Cristo, cabeça. O padre está ali sendo canal da graça, na pessoa de Cristo. Então, quem concede o perdão dos pecados não é o padre, é o Cristo. A gente está confessando para Cristo. E quando que isso aconteceu? Quando houve essa posse, esse direcionamento? Quando? Naquela cena gloriosa, quando Jesus lá, depois de ressuscitado, entrou sem abrir porta, sem nada, ele só entrou naquele ambiente que estavam lá reunidos, né? Ele ressuscitado, e falou para os apóstolos assim, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Foi naquele dia. Então, vocês conseguem ler essa frase de Jesus, dando a ela um outro sentido? Eu não consigo.
Qual o sentido dessa frase? Ele estava falando com os primeiros bispos, com o Papa Pedro e com os bispos ali, porque os apóstolos eles foram criar igrejas, foram levar a igreja. Não foi isso? Cada um foi para um canto. São Tiago, todos eles, São João, cada um foi para um lugar, como bispos. E levando isso aqui, ó. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Por que Jesus, numa hora dessa, não falou assim? Olha a missão que ele estava incumbindo os bispos e o Papa. Por que ele não falou, então, assim, aqueles a quem curardes serão curados? Por que não? Aqueles a quem pregardes serão convertidos. Não ia ficar bonito também? Ia. Ia alcançar também muita gente. Mas não, olha o verbo que ele usou. Aqueles a quem perdoardes os pecados. Por quê? Porque o mundo, as coisas desse mundo nos levam para baixo, nos oprimem pelo nosso pecado. E Jesus sabia disso. E o remédio que ele dá, o sacramento que ele dá é esse. Os pecados lhes serão perdoados. Agora, aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Isso é muito sério. E quando que um pecado é retido? Quando que um pecado é retido? Alguém sabe? Quando ele não é pedido perdão. Quando ele não é colocado, quando ele não é anunciado. E a gente ainda está bem, sabia? Porque até o século V, se eu não me engano, não me recordo agora com certeza, mas eu acho que é isso, a confissão, esse sacramento, ele se dava de uma maneira um pouco diferente. Sabe como é que era? O cristão, o católico, ele tinha que chegar na reunião, ou seja, na missa, havia um momento especial lá dentro, onde a pessoa pegava, não tinha microfone, né? Estou só fazendo uma alusão, mas pegava o microfone na frente de todos e assumia o seu pecado publicamente. Já que ele é parte de uma comunhão, de uma comunidade, o perdão dele era pedido a Deus perante o sacerdote, diante da comunidade. Então, para a gente está muito bom. E não era dado na hora o perdão ainda não. Ele tinha que passar um processo de retorno ao seio da igreja, à família. Hoje a gente está muito bem, gente. É só chegar diante do padre. E ninguém fica sabendo, porque ainda tem o voto de segredo, de não sair dali. O padre, ele pode, inclusive, ser preso. Por exemplo, se um assassino confessa, se uma pessoa confessa um assassinato, e a polícia sabe, tem uma denúncia aí que o padre sabe como é que foi, o delegado vem, você é obrigado a contar. Ele não conta, ele vai preso por obstrução, ele não pode contar. Então, os nossos pecados estão muito bem guardados com o Senhor. Os vários nomes, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar aí, pode colocar. Conversão, penitência, confissão, perdão, reconciliação, todos nos remetem a quê? A nossa relação primeiro com quem? Com Deus. É a nossa relação com Ele que fica ferida, que fica distante, que fica quebrada, que fica... E a gente precisa a todo instante retornar. Retornar para quem? Para Deus. O nosso retorno aos familiares, à igreja, é tudo consequência. É consequência de quê? Do nosso retorno primeiro a Deus. Algumas citações bíblicas. Se dizemos que nós não temos pecado, nós enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. São João, lá na primeira carta. Perdoa-nos os nossos pecados. Lucas. A nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza. Quem dera, né? Se a gente passasse assim, vamos imaginar o cenário ideal. Nossa, me converti, fui batizado, fiz a primeira Eucaristia, crismei.
Vou viver assim, em graça, na graça, de uma forma constante, sem ofender a Deus, sem ofender os irmãos. Já vou começar a viver a santidade do céu aqui na terra. Não seria o cenário ideal? Ia poupar tanta coisa, né? Ia resolver muitos problemas se a gente conseguisse domar os nossos limites, os nossos impulsos, as nossas fraquezas. Nossa, ia ser muito bom. É um sonho. Só que não é assim. Por quê? Porque a nossa inclinação ao pecado é a tal da concupiscência. O nome é feio, mas o que ela representa também é pesado. Concupiscência é a nossa tendência ao mal. Quem deixou em nós essa tendência ao mal foi Deus? Porque Deus nos criou, não foi? A sua imagem e semelhança. Ele colocou a concupiscência em nós? Não foi. Quando que a concupiscência entrou em nós? Pecado original. Foi lá. A partir daí, a gente tem que lidar com essa batalha. É uma batalha espiritual. Mas lembrando que nós não estamos sozinhos. Que a gente tem os sacramentos de cura, que são remédio. Uma citação de Santo Ambrósio. Existem a água e as lágrimas. A água do batismo. As lágrimas da penitência. Vocês conseguem ler bem? Vamos ler junto, porque o SIC traz umas frases que são, assim, muito profundas. Só esse primeiro. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus, que reconduz nossos corações a Ele. Converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Deus, dá-nos a força para começar de novo. A cada momento de confissão, a cada Eucaristia vivida, a cada momento de oração, a cada momento que a gente se reconhece pecador, cheio de limites, a gente tem que fazer essa oração. Deus, dai-nos a força para começar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Todos os dias, todas as horas. 70 vezes 7. Não é assim que Jesus fala para Pedro? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? É assim que Ele faz com a gente. 70 vezes 7. É descobrindo a grandeza do amor de Deus que nosso coração experimenta o horror e peso do pecado. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi traspassado por nossos pecados. É olhando para Jesus, é olhando para sua chaga, é que nós nos entendemos perdoados. Porque Ele foi no limite. Ele foi ao limite. E não voltaria atrás. Só para fixar, para ficar bem claro. Sabe, eu fico imaginando assim, a gente tem que imaginar, né, porque aí a gente assimila melhor. Um monte de coisa ligada assim, um monte de linha. Aí é como se o que ligares na terra será ligado no céu. Aí vai ligando as coisas, sabe? Ó, pediu perdão, liga aqui e desliga. Eu não quero ser desligado, você quer? Eu também não quero, não. Então a gente precisa se ligar. Se ligar. Porque o remédio ele faz efeito a partir do momento que a gente faz o quê? Que a gente toma, né? Ter o remédio e não tomar, eu acho que não vai adiantar muito, não. E a postura de Jesus, ela nunca vai ser diferente. A gente não precisa ficar com medo de ter a porta fechada, porque o Apocalipse nos garante, eis que estou à porta e bato, se abrirdes, cearemos. Então depende da gente dar o passo, porque Ele já deu, o passo de Jesus já foi dado.
Agora é a nossa vez, né? Agora, já encerrando esse primeiro, que é a penitência, o que é a penitência interior? Mais uma informação prática mesmo. É o coração contrito, é o arrependimento mesmo, é quando a gente se depara com dor diante daquilo que a gente cometeu, dos nossos atos. Porque nem sempre numa confissão, a gente pode estar 100% sincero, sabe? O arrependimento pode não estar ali. Eu tenho uma história boa, que não é tão boa assim, é vergonha alheia que vocês vão sentir de mim. Eu fui confessar uma vez no convento com o Frei Abílio, não sei se vocês lembram dele. E o Frei Abílio, eu precisava muito de, além de confessar, eu queria conversar, queria contextualizar, queria contar para ele o que tinha acontecido, para ele me ajudar também. E eu comecei a falar isso, e ele começou: minha filha, fala o seu pecado, porque você não está falando do seu pecado, você está conversando. Eu falei: padre, Frei, mas eu preciso conversar com o senhor, eu preciso que o senhor entenda. E continuei. Ele: minha filha, fala o seu pecado. E eu continuei. Aí ele falou de novo: minha filha, fala o pecado. Aí eu falei: Frei, eu vou confessar então que eu estou com muita raiva do senhor, porque o senhor não está me deixando falar. Aí ele falou assim: olha só, o que é a sabedoria de um confessor. Por acaso você está arrependida? Ele puxou meu tapete total. Por quê? Os atos do penitente. O que precisa para uma confissão acontecer? Primeiro, obviamente, é o confessor, é quem está se confessando, e é o padre. Né? Sem esses dois não tem o sacramento da penitência. Depois disso, o que precisa? O exame de consciência, a gente parar e pensar: o que eu fiz? O que eu fiz? Antes da confissão. Porque quando chega na hora, a gente pode esquecer. Então, o ideal é a gente fazer um exame de consciência, mesmo que rápido, não precisa ficar um mês meditando nos meus... Não, é um negócio assim: tá, o que eu fiz? E o Espírito Santo sempre revela. Esse exame de consciência ele pode ser perfeito ou imperfeito. Perfeito é quando a gente está pensando naquele pecado realmente porque aquele pecado ofendeu a Deus. Ponto. Imperfeito é quando a gente vai confessar aquele pecado por medo. Medo de ir para o inferno, medo de não estar sendo correto. Mesmo sem estar arrependido, você confessa. Foi o que eu fiz com o Frei Abílio naquela situação. Eu falei: tô. Você está arrependida? Eu falei: tô. Nem estava muito. Mas eu assumi a responsabilidade do meu erro diante dele. A confissão, propriamente dita, que é você falar. E a satisfação. O que é a satisfação? Já está ali. O que é a satisfação? É a penitência, né? Quando o padre fala assim, não sei, né? Não, é a penitência mesmo, quando ele pede para a gente fazer alguma coisa. O Espírito Santo vai revelar a ele lá. Às vezes pede para alguma caridade, ou alguma oração, ou ler algum livro, enfim. Isso que o padre pede, a satisfação, a penitência que a gente tem que cumprir, viu? Não cumprir penitência é pecado, que precisa ser colocado em confissão. A gente tem que pedir perdão. A quem é destinado esse sacramento? A todo mundo, gente, não tem exceção. O pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus. Só Deus perdoa os pecados. Pergunta boa. Quando se é obrigado a confessar? Todo fiel que tenha atingido a idade da discrição está obrigado a confessar fielmente os pecados graves, ao menos uma vez por ano. Tem a diferença de pecado grave e pecado venial.
Pecado grave e pecado venial. Aquele que tem consciência de haver cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito, sem ter previamente recebido a absolvição sacramental, a não ser que tenha um motivo grave para comungar e não lhe seja possível encontrar com o confessor. A igreja, ela é mãe. Até nisso, diante de um pecado mortal, a gente não deve comungar. Mas, se você está numa situação onde você, por exemplo, está correndo risco de morte, e você não consegue se confessar antes, é possível abrir uma exceção aí. Desde que, se você não morrer, você procure um sacerdote depois. Tem sempre essa ressalva. Vai que você não morre. O que você faz? Procura um sacerdote. Eu não vou entrar em pecado mortal e pecado venial por causa do tempo. Mas, só para dar uma palhinha, o pecado mortal, ele destrói a caridade no coração do homem, e o pecado venial, ele deixa subsistir a caridade. Ele ofende, ele fere, ele arranha a caridade, mas ele não acaba com ela. Agora, para falar, citar exemplos, o que é um, o que é outro, se a gente for entrar nisso, gente, não dá tempo de falar dos outros. Ainda tem 3. O mais importante, contudo, é que a gente se sinta sempre como o filho pródigo, que retorna para Deus. Que retorna para Deus. Como aquele pai amoroso. E é interessante a gente se colocar no lugar do filho pródigo, mas é interessante também a gente se colocar no lugar do filho mais velho, que ficou meio revolts, porque o filho mais novo voltou e tal, né? Eu quero destacar uma situação, não vou ler por causa do tempo, mas eu acho que a gente consegue lembrar mais ou menos da parábola, né? O filho mais novo, antes de vir falar para o pai o que ele tinha que falar, ele fez um exame de consciência. Lá na miséria que ele estava vivendo, ele parou, ficou pensando, eu estou aqui comendo a comida dos porcos, lá no meu pai. Vocês lembram disso? Que ele ficou pensando? Aí ele fala assim, eu vou voltar e vou chegar para o meu pai e vou falar isso. E foi o que ele fez. Isso é exame de consciência. O filho mais velho, quando ele chegou e viu aquela situação, ele agiu por impulso. Ele não fez nem um exame de consciência, por isso que ele chegou no pai assim, já ó. Foi um egoísmo, mas foi, sabe quando a gente age por impulso, sem fazer exame nenhum? Quando a gente já chega assim, chutando no estômago da pessoa e fala sem fazer exame nenhum. Então, a gente precisa refletir em nossas próprias ações, as ações dos 2 filhos. A gente tem que se sentir o filho pródigo que volta, que tem a oportunidade de voltar, mas a gente também precisa reconhecer em nós que quando a gente age por impulso, sem refletir, sem fazer um exame adequado, entendeu? Olha as consequências disso. Então, vamos lá. A unção dos enfermos também é um sacramento de cura, porque ele existe para curar. Tem gente que tem medo de receber a unção dos enfermos, porque ela ficou muito conhecida com outro nome. Qual? Extrema unção. É a pessoa assim, vai receber aquela bênção para morrer. Eu não quero morrer, então eu não quero esse sacramento. Mas é o contrário, gente. Pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado. Exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Olha só, o SIC, quando fala de sofrimento, ele dá uma aula, uma catequese, que se fosse assim possível, a gente só pegar os parágrafos referentes e só ler, não precisava de ninguém estar falando, vamos só ler, que já seria suficiente. Porque, olha só,
A enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites, sua finitude. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e, às vezes, até o desespero e a revolta contra Deus. Mas, tem um mas, também pode tornar a pessoa mais madura. Quantos já não se tornaram pessoas melhores após situações de doença? Quantos? Melhor enquanto pessoa, enquanto personalidade, vai fazendo as podas. Ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial. Quantos, após situações de doença, não perceberam que davam valor demais ao dinheiro, aos bens, à aparência, e passaram a valorizar outras coisas, aquilo que realmente é valor, tem valor, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca uma busca a Deus, um retorno a Ele. E o Antigo Testamento, ele vai trazendo uma mudança do homem em relação à doença. Até que, a gente, infelizmente, não dá para citar, mas, biblicamente, se a gente fosse lendo os versículos do Antigo Testamento, vai construindo, uma relação com a doença que vai, assim, tomando uma forma até chegar aonde? Até chegar em Jesus. Até chegar em Jesus. A relação com Jesus, antigamente, no Antigo Testamento, era de distância mesmo, de sofrimento pelo sofrimento. Até que em Jesus, e é anunciado lá em Isaías, ele anuncia que Deus fará chegar um tempo em que toda falta será perdoada e toda doença será curada. Isaías 33. Ninguém mais se dirá doente. O povo dessa cidade terá seus pecados perdoados. Engraçado como ele associa pecado à doença, né? Percebem isso? Ninguém mais se dirá doente. O povo dessa cidade terá seus pecados perdoados. E assim será curado. Olha a associação de pecado perdoado com doença curada. A compaixão de Jesus, aí nós chegamos. Lembra que nós falamos, que eu falei no início, das frases de Jesus diante daqueles que chegavam até Ele? Quantos que chegavam a Jesus? Ele curava a todos. Ele curava. Ele expulsava demônios. E Ele usava, sabe o quê? Sacramentais. Hoje nós chamamos de sacramentais. Vou falar disso daqui a pouquinho. A compaixão de Jesus para com os doentes e as numerosas curas de enfermos que realizou são um claro sinal de que com ele chegou a vitória sobre o pecado, sobre o sofrimento e sobre a morte. Jesus dá um novo sentido ao sofrimento. Eu vou repetir isso. Jesus dá um novo sentido ao sofrimento. Porque antes que eu ou você soframos qualquer dor, qualquer doença, todas elas Ele sentiu antes. E Ele sente conosco. Porque Isaías, Ele assumiu sobre si o quê? As nossas dores. Então, por mais sozinhos que nós possamos estar numa doença, isso é mentira. A gente nunca está sozinho. O Senhor Jesus já sofreu todas elas antes e sofre agora conosco. O sofrimento sequela do pecado original recebe um sentido novo. Torna-se participação na obra salvífica de Jesus. Assim como Ele está conosco no nosso sofrimento, percebem como é uma troca? Nós nos associamos a Ele. Como São Paulo diz também, né? Eu me uno às dores de Cristo.
Jesus não só tem o poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Só atestando isso, porque quantos questionaram isso de Jesus diante de curas que ele estava realizando, que ele falava assim, teus pecados te são perdoados. Aí questionavam, mas para perdoar pecados, quem é esse homem? Aí Jesus ficava assim, então tá, você prefere que eu fale outra coisa? Então tá, levanta-te e anda. Mas antes ele tinha dito o quê? Teus pecados estão perdoados. Olha a associação de pecado perdoado com doença curada. Gente, isso é esclarecedor, viu? Isso pode mudar vidas. Isso pode mudar vidas. Muitas vezes Jesus pede aos enfermos que creiam, filha, a tua fé te salvou. Filha, aquela hemorroísa foi salva dessa maneira, foi perdoada dessa maneira. E eu falei dos sinais. Os sacramentais que nós usamos hoje, Jesus já usava. Quando ele quis curar um cego, ele pegou, impôs as mãos sobre ele, fez a saliva, com a saliva ele fez o barrinho. Em outra situação, ele foi só com a saliva e tocou. Isso é sacramental. Graças a Deus que o padre não precisa pegar a saliva dele e ficar tocando na gente. Isso quem faz são outras religiões, algumas seitas que fazem uns negócios assim, de um lencinho, do suor, de não sei quem. Isso não é sacramental. O sacramental é o quê? São os óleos santos, que são abençoados quando? Na missa da Quinta-feira Santa, na catedral, todos os padres vão até lá, o bispo, e aqueles óleos do batismo e do crisma são abençoados, e cada padre leva para a sua paróquia, e durante todo o ano aqueles óleos são usados para ungir, no batismo, na crisma, na unção dos enfermos. E pelas mãos do sacerdote, olha o último aqui. Cristo continua a nos tocar. Isso é muito bonito, gente. Quem pode receber a unção dos enfermos? Todo mundo? O que vocês acham? Todo mundo. Todo mundo quando? Quando começa a se encontrar em perigo de morte por doença ou por velhice. Não sei porque eu não coloquei ali também, mas diante de cirurgias. O SIC... Hã? Porque a gente está no contexto de sacramento, né? A gente está no contexto de sacramento, é uma sequência sacramental. Vou fazer uma cirurgia, o SIC até fala de cirurgia grave, cirurgia com risco de morte, mas toda cirurgia, por mais simples que possa ser, ela pode te levar, não é querendo assustar ninguém, né? Mas é uma cirurgia. Então, vai fazer uma cirurgia, pode pedir, procura um sacerdote. E quantas vezes pode ser recebido? Quem já recebeu, pode receber de novo? Melhorei da minha... Pode. É uma unção que pode ser recebida repetidas vezes. Mas, só o sacerdote administra esse sacramento. O diácono não administra. Um cristão fervoroso, leigo, não administra. Você pode pegar um óleo, por exemplo, e um óleo que foi abençoado, um óleo bento, né? Pode. E abençoar a pessoa, mas isso não é a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, ela acontece pelas mãos de quem? Do in persona Christi, do sacerdote. Como que ele é celebrado? Ele pode ser celebrado no hospital, em casa, na igreja. Tem uma missa da saúde aqui na paróquia, não tem? E no momento final, os doentes recebem a unção. Então, não tem muito uma regra de local. Pode ser ministrado em outros lugares. Pode ser dado para uma pessoa ou para várias.
Posso fazer a minha confissão antes, receber a Eucaristia antes e receber a unção depois, ou não, ou posso chegar só e receber a unção dos enfermos. E o que acontece? Como se dá esse sacramento efetivamente? Alguém aqui nunca viu? Nunca participou? Nunca recebeu? Tem alguém? Como que acontece efetivamente? O padre, ele, em silêncio, vai impor as mãos sobre o doente, vai rezar. O impor as mãos faz toda a diferença, porque é sacramental, é o que Jesus fazia, é a ação de Jesus. E é feita a oração. Deixa eu achar aqui. Eu perdi. Espera aí. Aqui. Um dos apóstolos, bispo, Tiago, na carta dele, lá no capítulo 5, ele fala assim: alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros? Os padres. Para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo, no nome de quem? Gente, é a descrição do que é o sacramento da unção dos enfermos. É exatamente aquilo ali, ó. Foi tirado de onde? Da Bíblia. Do bispo Tiago, de São Tiago, capítulo 5, versículo 14. E a tradição da igreja, que nós já no caminho que a gente está, no passo que a gente está, que a gente já entendeu o que é tradição da igreja, a tradição reconheceu neste rito um dos 7 sacramentos da nossa igreja. Então, que nós tenhamos esse consolo, essa alegria e essa esperança de que a gente tem onde buscar socorro. São sim. A unção, se a pessoa vier a falecer na hora da unção. Como é que está meu tempo, gente? 25 minutos para falar de 2 sacramentos? Que ótimo! Eu adoro! Então, mas eu vou gastar 20, porque eu tenho que contar um negócio antes. Eu tenho uma história boa, assim, é triste, mas é consoladora também. Meu avô eu não conheci, meu avô faleceu quando eu era bebê, meu avô materno, e eles viviam na roça, uma roça, bem roça mesmo, distante, não tinha carro, eram muito pobres, e meu avô era muito doente. Hoje não sei se ele tinha câncer, mas ele não morria, ele tinha que morrer, tinha tudo para morrer, e não morria, e sofria muito. Muita dor, porque não tinha tratamento, né? Não tinha remédio, não tinha nada. Então, ficava naquela dor infinita, constante, e foi se fechando muito, muito malvado, assim, muito fechado, muito sério com a esposa, com a minha avó, com os filhos, por conta até da dor, né? E a pessoa vai ficando amarga. E um padre chegou na localidade. E quando o padre chegava, era uma festa, porque fazia tudo, né? Casava, batizava, crismava, fazia tudo. Não tinha acesso, então, quando ia, fazia tudo. E levaram esse padre na casa da minha avó. E aquelas casas antigas da roça, que a parede não vai até o teto, e o padre foi ao leito do meu avô, ele se confessou. Tudo aquilo que ele vinha fazendo de errado, ele colocou, fez a sua confissão, comungou. O padre, no final, chamou a minha avó, deu a unção a ele. Ele chamou a minha avó, chamou os filhos que estavam presentes, fez um momento de reconciliação, colocou a mão um no outro e tal. E na presença do padre ainda, o que aconteceu com meu avô? Na presença do padre. Eu não tenho dúvida que ele está no céu. Eu não tenho dúvida. Tem que vir a unção resolve. Às vezes a pessoa está esperando por isso.
Então, vamos lá, gente. Eu tenho tempo para falar de sobra. Então, os outros sacramentos são 7. Dos 7, olha só a proporção, olha a matemática. Dos 7, 5 são em benefício próprio. Batismo, eu recebo, minha vida nova. Crisma, eu recebo, fortifico a minha fé. Eucaristia, eu me alimento. Unção dos enfermos, eu recebo a cura, eu recebo a unção. Penitência, eu sou perdoado. Agora chega, né? Eu tenho que fazer alguma coisa pelo outro também. Chegou a hora. São os sacramentos do serviço e da comunhão. Esses 2 sacramentos, que nós vamos falar agora, eles estão ordenados para a salvação de quem? De outro. Nós estamos a serviço. Se contribuem também para a salvação pessoal, é através do serviço aos outros. Gente, isso muda muita coisa, tá? Quem casa para buscar a própria felicidade, já está começando errado. Já está começando errado. Porque esse não é o objetivo. Você vai ser feliz se você fizer o outro. O foco é o outro. Está aí a diferença de sacramento, de matrimônio para casamento. Os casamentos que a gente vê assim, né, estão em voga, casa de qualquer jeito, casa na praia, casa não sei aonde, coloca o cachorrinho para entrar, casa-se de qualquer maneira. E eu não sou contra os cachorrinhos, não, gosto muito de cachorrinho, mas o sentido do que é o matrimônio, se a gente parar para analisar, como a gente vai fazer um pouquinho agora, faz toda a diferença. A ordem e o matrimônio, que são esses sacramentos? Onde a gente para analisar qual é a minha vocação, como que eu vou servir ao outro, qual o chamado que Deus tem para mim. O sacramento da ordem é onde ele chama aqueles que ele escolheu para continuar a sua missão. Tem 3 graus: o episcopado, o presbiterado, o diaconato. O episcopado são quem? Os bispos. O presbiterado, todos os padres. E o diaconato, os diáconos permanentes, os diáconos que estão se preparando para chegar ao sacerdócio. Se a gente observar aqui, todo bispo já foi presbítero, que por sua vez já foi diácono. Mas nem todo diácono vai chegar a ser padre. Por quê? Pode ser um diácono permanente. E nem todo padre vai chegar a ser bispo. Então, há, sim, essa divisão de graus. E de onde vem essa palavra ordem? Porque as pessoas já logo pensam numa coisa assim de regra, né? Mas não é no sentido de regra, não. Na antiguidade romana, designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governam, ordinatio. Designa a integração num ordo, faz parte, integra alguma coisa. A integração num desses corpos da igreja era feita por um rito chamado ordinatio, ato religioso e litúrgico, que consistia numa consagração, numa bênção ou no sacramento. Hoje, a palavra ordinatio é reservada ao ato sacramental que integra na ordem bispos, presbíteros e diáconos, e que transcende uma simples eleição, designação, delegação ou instituição, pois confere um dom do Espírito Santo que permite exercer um poder sagrado. Está destacado. Exercer um poder sagrado que só pode vir do próprio Cristo, através da sua igreja. É de Jesus que vem. Eles são instituídos para quê? Para intervir em favor dos homens e para anunciar a palavra de Deus. Estão a serviço. Mas não são eles que operam a salvação. A gente está cansado de saber disso, não é? São eles. É o padre que vai fazer isso, que vai fazer qualquer coisa? Não é, gente.
Mas ele repete sem cessar os sacrifícios. Que sacrifícios? Do altar. Onde é atualizado o sacrifício de Jesus. Mas só o sacrifício de Jesus pode operar isso. Eu vou adiantar. A gente nunca pode esquecer, isso tem que estar assim. A gente decora uma coisa para aquilo se tornar natural. In persona Christi, in persona Christi. Por quê? Porque é muito comum, ainda mais com as redes sociais, as mídias, toda a informação que chega até nós, é muito comum a gente ouvir falar de abusos de padres, até de bispos. É ou não é? E a gente pode ficar se entristecendo, ou ir ficando entristecido, à medida que a gente vai ouvindo coisas, ou que a gente vai, assim, começa a reparar, a gente vai se tornando mais próximo, o padre começa a ficar muito tempo na nossa paróquia, na nossa comunidade, a gente vai conhecendo ele, começa a ver assim, os defeitos, aí a gente vai ficando desanimada, não quero ir na missa com o padre tal, não, porque eu não gosto dele, porque ele é assim, ele é assado. Gente, a gente precisa confessar isso. Por quê? Porque não tem jeito, é o próprio Cristo que está presente à sua igreja. Esta presença de Cristo não deve ser compreendida como se estivesse imune de todas as fraquezas humanas, do espírito de dominação, dos erros e dos pecados. A força do Espírito Santo. Vou perguntar para você, a força do Espírito Santo garante em você a santidade? E por que a gente cobra que faça esse efeito neles? Porém, por causa do In persona Christi, nos sacramentos, essa garantia é assegurada, de tal forma que mesmo o pecado do ministro não possa impedir o fruto da graça. Anota isso, parágrafo 1550. Até mesmo o pecado do ministro não pode impedir o fruto da graça. Eu quero citar espera aí que o negócio tá indo aqui. Vou ler com vocês, eu vou convidar vocês para lerem comigo, na verdade. Essa citação de Santo Agostinho. Olha que bonita. Quanto ao ministro orgulhoso, o padre orgulhoso, entrou nas fileiras do diabo, mas nem por isso o dom de Cristo foi profanado. Tudo que dele provém conserva sua pureza. O que passa por ele continua límpido e cai em terra fértil. Na verdade, a virtude espiritual do sacramento se assemelha à luz. Os que devem ser iluminados a recebem em sua pureza, pois mesmo que tenha que atravessar seres manchados, ela não se contamina. A luz de Deus, que é pura, ela não se contamina quando ela passa por um sacerdote pecador. E a gente fica no nosso orgulho, eu não vou no padre tal. Bobinho, bobinha, quem está perdendo é você. Porque o padre está lá em persona Christi. E a graça que vem, vai passar por ele, vai deixar de chegar em você. Se a gente tomar essa consciência, a gente vai tratar o sacerdote de uma maneira diferente. Porque só Deus sabe os embates que ele tem, as renúncias que ele teve que fazer. Para a gente já é difícil. Deixar lá a coberta nessa noite mais fria para estar aqui. É uma escolha que a gente fez. Imagina as escolhas de alguém que abdica de uma vida que poderia ser diferente. E a gente é tão agressivo, às vezes, nos nossos comentários, nos nossos comportamentos, nos nossos julgamentos. Está aí, mais um pecadinho para a lista D. Né? Para a lista D. Pecados a confessar. E, enfim, o matrimônio. O matrimônio, que é a minha vocação, a vocação, não sei,
Alguém aqui não tem esse chamado ao matrimônio? Nunca sentiu? Mesmo que não seja casado, né? Mas tem padre, freira aqui, celibatário. É um chamado mais comum. E o bonito, e o lindo, na verdade, é que a Bíblia começa lá no Gênesis falando do matrimônio, não é? A citação lá de Gênesis, quando o homem foi criado, aí da costela de Adão, Eva, e os dois se tornam uma só carne. Mas a Bíblia termina também com Apocalipse 19. Apocalipse não é o último livro? E lá em Apocalipse 19 fala das núpcias do Cordeiro. Será só coincidência isso, gente? A palavra de Deus começa e termina falando de matrimônio, falando de festa de sacramento, ou festa de casamento, de união de homem e mulher. Não é à toa. Não é à toa, sabe por quê? Porque é por meio da igreja, é por meio da família, é por meio de uma família bem constituída, consolidada, onde o amor acontece, onde o amor é vivido, que a sociedade muda. A estratégia maligna é destruir a família, porque destruindo a família, ele destrói o mundo. E nós vamos nos deixando levar por modas, por modismos, por ideias. E nós vamos sendo contaminados nas nossas casas. O SIC traz deixa eu ver se eu já acho aqui. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, conforme saíram da mão do Criador. O casamento não é uma instituição simplesmente humana, apesar das inúmeras variações que sofreu. Essas diferenças, contudo, não devem fazer esquecer os traços comuns e permanentes. Qual traço comum e permanente é? A relação marido e mulher é uma relação que remete à relação de Deus com a gente. Gente, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não somos? Deus é um, não é? Mas também Deus Pai, Deus Filho, são três em um. O casamento, homem, mulher, se tornam dois. Olha a semelhança com Deus. Já pensaram nisso? Já pensaram? É muito profundo, é muito sério e é muito bonito. Ao destruir um matrimônio, o demônio está ferindo, sabe o quê? A imagem do próprio Deus. 3 em 1, 2 em 1, destrói, não é mais vírgula, porque não deixa de ser. Salva situações onde não houve, de fato, o matrimônio. Quando que não houve? Quando não houve o livre consentimento. A pessoa estava ali fingindo. Quando que se dá? Quem é o ministro? Quem confere o sacramento? Vocês sabem? São os noivos. A gente não pode passar, nossa, eu ia no casamento tal, não foi legal, não tinha padre, era só o ministro. Não importa quem é o ministro, se é o diácono, se é um casal que estava lá à frente, se era o padre tal que celebra muito bem, o outro padre. Não importa quem era o padre, o sacramento acontece o noivo e a noiva. E tem que ser num lugar público, porque a igreja tem essa preocupação de conferir ao sacramento um ato público, dada a sua seriedade. Agora, se não houve o livre consentimento, não houve casamento. É por isso que se fala em nulidade. Não é anular, porque se anula,
algo que aconteceu e que estava errado. Isso é anular. Agora, a nulidade, sem o A, com o nu mesmo, a nulidade ela acontece quando? Ela é reconhecida quando? Quando não houve. Por quê? Porque tem que ter o livre consentimento. A pessoa às vezes foi obrigada ou foi enganada. Eu casei achando que a pessoa era de um jeito, que a pessoa não era casada e às vezes a pessoa escondeu isso de mim. É possível. Tem umas histórias aí meio tenebrosas. Aí tudo bem, não houve sacramento. Fora isso, o que o demônio quer é pegar um casamento, uma união matrimonial, onde a imagem de Deus estava ali, selada. Assim como eu sou um com meu Filho, com o Espírito Santo, esses dois vão ser um. Uma imagem, uma semelhança de Deus. E destruir isso. Triste, né? Mas, ao mesmo tempo, fortalece a gente na certeza do chamado. Ai, que vontade de falar tudo, gente. Pode falar, né? Tem 5 minutos, mas tem um monte ainda. Homem e mulher foram criados um para o outro. Não é bom para o homem que ele esteja só. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Isso está lá no Gênesis. Mas é tão bonito de ver que Jesus... volto. Lá em Mateus 19, corrobora com Gênesis. Jesus resgata, porque parece que assim, isso aí é a história do Antigo Testamento. Não é não. Jesus ele puxou lá de trás, lá do início, e trouxe lá. Dá uma lida depois em casa, por causa do tempo não dá para a gente ler agora, mas Mateus 19, grava aí. Mateus 19. Dá uma lida na fala de Jesus a respeito do casamento. Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés falou que podia separar. Mas agora, Ele veio para derramar sobre nós o seu Espírito Santo e fazer com que esse coração de pedra endurecido se torne um coração vivo. E aí a gente tem a condição de assimilar, de entender isso. Como era, no projeto de Deus, a relação de Adão e Eva, que o pecado destruiu. Mas não é porque o pecado destruiu que está tudo perdido. Entende? Não é porque o pecado destruiu que agora acabou. Não tem mais jeito? Tem. Por quê? Porque a gente não está sozinho. Vamos ler isso junto, para ir encerrando? A união matrimonial sempre foi ameaçada pela discórdia, pelo espírito de dominação, pela infidelidade, inveja e por conflitos que podem chegar até o ódio e a ruptura. Essa desordem pode manifestar-se de maneira mais ou menos grave e pode ser mais ou menos superada, segundo as culturas, épocas e indivíduos. Segundo a fé, essa desordem vem do pecado, não na natureza do homem e da mulher. A desordem não é culpa minha, não é culpa sua. A gente sempre busca culpados, né? Fulano traiu, fulano mentiu, fulano... A desordem é culpa do pecado. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a estar mais aberto ao perdão, à paciência. Às vezes o outro não te maltrata porque ele quer. E aqui a gente não está falando de ser permissivo também, porque o próprio SIC vai trazer que há situações em que realmente os casais têm que viver separados. O SIC traz isso. As situações graves, violência doméstica, um exemplo.
Então, ele não fala assim para a esposa, fica correndo risco aí, porque você tem que ser obediente à igreja e ficar casada. O SIC não fala isso, não. Só que também, os jovens estão falando muito assim, né? Eles estão usando a expressão Nutella. Tem muito casal Nutella por aí. Sabe? Cheio de mimimi, que qualquer coisinha já quer desistir. A gente tem que pedir a Deus discernimento para saber quando parar. Não ir parando no primeiro susto, na primeira desordem. Vou completar. A gente precisa ter esse discernimento. E quando isso é permitido, de vocês não viverem juntos, não significa também que a gente está livre para sair por aí fazendo o que bem entende, casar de novo, ter vários, uma vida desordenada. Não, a gente continua vivendo o matrimônio. Só que no momento a gente não consegue ficar junto, porque o pecado está agindo de tal maneira em mim que está me fazendo te machucar. Então, a gente vai se separar um pouco, vivendo em lugares diferentes, mas a nossa união está firme. E em Deus a gente vai conseguir. Vai chegar a hora que a gente vai conseguir retomar, continuar. Essa é a nossa fé cristã, gente. E isso não é para todo mundo. Falando sério, isso não é para todo mundo. Isso é para quem é fermento na massa. Isso é para quem é católico. Eu jamais falaria isso se eu tivesse, sei lá, num ambiente de trabalho, falando para jovens universitários ou para galera aí do ensino médio, que tem gente que acredita em várias coisas. Jesus falava assim, que a gente não deve jogar pérolas aos porcos. É a pérola da nossa fé, a riqueza da nossa fé. Agora, a gente tem que testemunhar. Porque é com o nosso testemunho que a gente atinge aqueles que não professam a nossa fé. Quando a gente, que tem essa fé, deixa de professar essa fé, vivendo coisas que contrariam a nossa fé, aí como que a gente atinge os outros? Como? Não vai. Conceitos do casamento: a abertura à fecundidade, a indissolubilidade e a fidelidade. São os 3 conceitos. São os 3 conceitos. O que a gente precisa é assumir a nossa fé, é conhecer que é o que vocês estão fazendo aqui, é o que nós estamos fazendo. Deus abençoe essa busca pelo entendimento e gere frutos na minha vida, na sua vida, e nos fortaleça, porque não é fácil aplicar. Mas a gente sempre precisa lembrar que nós não estamos sozinhos, que o matrimônio foi sonhado por Deus. E Ele vai dar condições para que a gente alcance aquilo que Ele sonhou. Mesmo que o demônio insista em derrubar. Mas nós não estamos sozinhos. E levando isso para os outros sacramentos, o nosso pecado, mesmo que o demônio insista em nos derrubar, em nos manter lá no chão, pela penitência, o Senhor nos levanta de novo.